Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Qual o estado físico, sólido, líquido ou gasoso, das substâncias da tabela abaixo, quando estas se encontram no deserto da Arábia a uma temperatura de 50 graus Celsius? Vamos marcar essa informação que ela será de suma importância. E pressão ambiente, 1 atm. Pois muito bem, então vamos lá. Temos essas substâncias aqui, os seus ponto ou temperatura de fusão ou ponto ou temperatura de ebulição. E todas elas também têm que considerar a 1 atm de pressão. Pessoal, então o que ele está falando aqui? Ó? Clorofórmio. O clorofórmio, temperatura de fusão dele é menos 63 e a temperatura de ebulição é mais 61. Então, o que ele está falando aqui? Ó? A temperatura de 50 graus Celsius na Arábia, se eu pegar o clorofórmio e deixar lá, ele vai estar em qual estado físico da matéria? Ele vai estar no estado líquido. Vou colocar aqui na frente, tá, pessoal? Ele vai estar no líquido. Por que no líquido? Porque 50 graus ainda não atingiu a temperatura de ebulição dele. Ele começa a evaporar a 61 graus. Como está a 50, então ele não entra em seu ponto, ou a sua temperatura de ebulição. Éter etílico. Éter etílico, pessoal, a temperatura de fusão menos 116 e temperatura de ebulição mais 34. Se eu colocar o éter etílico num ambiente que está a 50 graus Celsius e a temperatura de ebulição dele é 34, ele evapora. Como que ele vai estar? A temperatura que está do ambiente é maior do que a temperatura de ebulição do éter. Então, ele estará no estado gasoso. Etanol. Temperatura de fusão menos 117 e temperatura de ebulição mais 78. O etanol, pessoal, é a mesma coisa que o clorofórmio. 50 graus ainda não atingiu a temperatura de ebulição dele. Então, como não atingiu a temperatura de ebulição, ele não evapora. Então, ele está ainda no estado líquido. Fenol. Temperatura de fusão 41 graus positivos e 182 positivos na sua temperatura de ebulição. Temperatura de fusão de sólido para líquido. A temperatura na Arábia aqui está maior que a minha temperatura de fusão e inferior à minha temperatura de ebulição. Então ela se encontra no estado líquido. E o pentano, temperatura de fusão é menos 130, é a temperatura onde muda, né? Se transforma de sólido para líquido. E a temperatura de ebulição 36. Se ele está no ambiente de temperatura 50 graus Celsius, ele só pode estar no estado gasoso, pessoal. Tá certo, pessoal? Um exercício interpretativo, não tão difícil. A gente pode pegar também uma outra interpretação que a gente pode ter. Pega esse meio termo, 50 graus Celsius, está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição? Se estiver, está no estado líquido. Se estiver 50 graus e estiver acima da temperatura de ebulição, se encontra no estado gasoso. E se a minha temperatura estiver abaixo da temperatura de fusão, ele se encontra no estado sólido. Tá certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um gostei, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo que eu postar, vocês vão receber a notificação, tanto de exercício quanto de aula. Se tiver alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício específico, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida e faço um vídeo de resolução. Beleza, pessoal? Aquele abraço, valeu!